Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma mudança gigantesca no jeito de ensinar ciências. A gente vai falar sobre sair daquele modelo tradicional, sabe? Aquele de só decorar, para uma abordagem investigativa que tem um nome bem importante: alfabetização científica. Então, para a gente entender essa jornada, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para o problema, o ensino tradicional. Depois, a gente mergulha no que é a tal da alfabetização científica e nesse papel novo do professor como pesquisador. E para não ficar só na teoria, vamos conhecer um caso real, o da professora Rosa, e fechar com as ideias principais para a gente repensar a sala de aula de vez. Certo? Então, vamos começar pelo começo, né? Qual é o grande problema do modelo de ensino de ciências que, vamos ser sinceros, a maioria de nós viveu na escola? Pois é, o problema é que muitas vezes a aula de biologia vira uma verdadeira maratona de decoreba. Uma lista sem fim de nomes, estruturas, funções. E nessa de focar só no o quê, a gente acaba perdendo o mais legal, o como a ciência funciona e o porquê daquilo ser importante. Essa citação aqui resume isso perfeitamente. E olha só como isso cria um ciclo vicioso. De um lado tem o professor, que age como uma espécie de rádio, só transmitindo informação. Do outro, o aluno, que fica ali passivo, só recebendo, tentando decodificar e, claro, memorizar tudo para a prova. Nesse esquema, o espaço para pensar por conta própria, para questionar, para criar, é quase zero. Ok, se esse é o problema, qual é a solução? Para onde a gente deve olhar? A resposta, o grande objetivo que está norteando a educação em ciências hoje em dia, é o que a gente chama de alfabetização científica. E o mais legal dessa ideia é o seguinte: ser alfabetizado cientificamente não é ter um monte de fatos decorados na cabeça, tipo um HD externo. Não é um destino final. É, na verdade, um processo, algo que a gente constrói continuamente. É a capacidade de olhar para o mundo, para as notícias, para os debates e conseguir analisar e tomar decisões de forma informada. Para essa alfabetização científica acontecer de verdade, ela precisa se apoiar em 3 pilares. Pensa num tripé, sabe? Se um pé faltar, tudo desaba. Não adianta só aprender ciências, que são os conceitos. É preciso também aprender a fazer ciência, ou seja, entender como se investiga. E, por fim, aprender sobre a ciência, que é refletir sobre o impacto dela na nossa vida. O segredo está no equilíbrio entre esses 3. Vamos detalhar um pouquinho. O primeiro eixo é a base, os conceitos. O segundo é super importante, é entender que a ciência não é um livro de respostas prontas. Pelo contrário, é uma construção humana, um processo que está sempre testando e melhorando ideias. E o terceiro, que tem a sigla CTSA, é o que conecta tudo isso com o mundo real, discutindo tecnologia, saúde, meio ambiente, coisas do nosso dia a dia. Tá, a ideia é ótima, mas como é que a gente tira isso do papel? É uma mudança e tanto. E a chave para essa virada está numa nova forma de o professor se enxergar. Ele precisa se tornar um pesquisador da própria sala de aula. A grande virada de chave é essa aqui. O professor deixa de ser só o especialista no conteúdo e passa a ser também um especialista em como se aprende. A sala de aula vira o seu laboratório. É ali que ele vai investigar, fazer perguntas e ajustar o que está fazendo para que o aprendizado realmente aconteça. E para isso não ficar só na teoria, a gente vai conhecer uma história real, o caso Rosa. É um estudo que acompanhou de perto a jornada de uma professora de biologia que decidiu fazer essa transição. A gente vai ver os desafios, as dúvidas, tudo que ela passou nesse processo. Então, vamos mergulhar no Diário da Rosa e ver de perto como essa transformação aconteceu. Olha que interessante. O primeiro movimento da Rosa como pesquisadora não foi abrir o livro e planejar a matéria. Não. Foi olhar para os alunos e perguntar: quem são vocês? O que vocês esperam? Ela começa investigando o seu público. Isso por si só já é uma atitude de pesquisa. Pode parecer simples, mas essa atitude de perguntar primeiro é uma quebra total com o modelo tradicional. O foco sai do conteúdo que precisa ser dado e vai direto para quem está ali para aprender. O aluno vira o centro de tudo. E aí vem o momento da crise, a hora da prova, das notas, os resultados vêm ruins e bate aquele desespero na Rosa. Mas o mais incrível é a pergunta que ela se faz. Em vez de só culpar os alunos, ela se questiona: o que essa nota significa? Afinal, o que é avaliar? Essa angústia é o que vai empurrar ela para frente. Esse é um dilema clássico na educação, e ela está vivendo isso na pele. É a briga entre a avaliação que só dá uma nota no final, a gente chama de somativa, e a avaliação que acompanha o processo, que olha para o erro como pista para ajudar, a chamada avaliação formativa. Ela está bem no meio desse cabo de guerra. E é aqui que a mágica acontece.
A pergunta dela muda completamente. Sai o que nota eu dou para essa pessoa e entra o como eu posso ajudar essa pessoa a avançar. A avaliação deixa de ser um carimbo de aprovado ou reprovado e vira uma ferramenta, um mapa para saber onde e como ajudar. No fim das contas, a história da Rosa é o retrato perfeito dessa mudança. Ela deixa de ser a dona do conteúdo para se tornar uma investigadora e uma facilitadora da aprendizagem. O importante não é mais a nota na prova, mas sim o caminho, o processo que o aluno percorre. Tudo bem, a história da Rosa é inspiradora. Mas o que a gente pode tirar de lição prática disso tudo? A jornada dela, na verdade, nos dá algumas pistas, quase um mapa para a gente repensar a sala de aula. Resumindo a ópera, a gente tem algumas mudanças essenciais. Primeiro, os papéis mudam. O professor vira um guia e o aluno se torna também um investigador. Segundo, o aprendizado precisa ter a ver com a vida real. E talvez o mais importante, sucesso não é mais acertar a resposta certa da prova. Sucesso é participar, é construir o conhecimento junto com os outros. A gente viu, então, essa jornada de transformação do papel do professor, saindo do tradicional para essa abordagem investigativa. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se o professor vira um pesquisador, o que acontece com o aluno? Qual passa a ser o papel dele? Bom, ele não pode mais ser só um espectador passivo. Ele precisa se tornar um agente, um participante ativo e crítico. É nessa parceria que a educação científica do futuro se constrói.